porque Ele é santo. Santo, santo, todos os filhos, todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode louvar o nome do Senhor nessa manhã? Dizer para Ele, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus onipotente, justo, fiel. E sobre Ele nós continuaremos cantando nesse momento. Justo é, Senhor. Justo é, Senhor, nos seus santos és digno em todas as suas obras. Justo é, Senhor, nos seus santos caminhos. És digno em todas as suas obras. Diga aí, esperto está. Esperto está. Certo está de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Eu percebi que essa segunda canção, poucas pessoas cantaram. Então eu gostaria de aprender um pouquinho mais dela com vocês. Podemos fazer isso? Os homens do refrão, pode colocar ali, João. Os homens do refrão, eles começam. Nós começamos dizendo, esperto estás. Nesse momento, as mulheres já acompanham também. Esperto estás. Podemos fazer isso juntos? Vamos fazer só a gente, só vozes primeiro, para a gente aprender. Depois a gente cantar com como um grande coral. Vamos lá. Esperto estás de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Agora podemos verdade? Vamos lá.
Esperto está de todos que te invocam, de todos que te invocam. Diga, esperto está. Esperto está de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor, louvar o nome dele. Ele diz de louvor. E ele ouve e responde todos os que invocam. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, amor, obrigado por esse dia, Deus. Obrigado porque o Senhor nos fez esse dia para louvar o Senhor. Obrigado pelo dom da vida, por poder respirar. Nós agradecemos ao Senhor por nossas vidas, com nossas palavras, com tudo que nós temos e somos. Nós louvamos ao Senhor porque um dia o Senhor veio até nós, enviou o seu Filho, veio até nós em forma da sua própria criação. E fez um sacrifício que só o Senhor podia fazer. Obrigado, Pai, porque nós podemos desfrutar da Sua graça, poder ver no Teu favor e viver debaixo de bênçãos ricas e abundantes. E nós podemos invocar o Teu nome, sabendo que o Senhor vai nos responder. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus perto, é um Deus conosco, como Emmanuel. Obrigado, Pai, porque nós podemos ser únicos com o Senhor, assim como o Senhor é um com o Pai. Isso é um privilégio, Deus. Nós não estamos aqui nos reunindo, Pai, em mais um dia qualquer, em mais uma reunião qualquer. Nós estamos aqui reunidos nessa oportunidade que o Senhor nos deu hoje. E pode não ser a última, mas nós queremos entregar o nosso melhor ao Senhor, com tudo que nós somos e somos. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você está feliz, olha para a pessoa que está do seu lado aí, cumprimente-o. Um bom dia, um abraço, bem apertado. Se você ainda tem alguém que não conhece, diga, seja bem-vindo. Alugar essa casa para você também. Esse é o seu momento de mostrar esse sorriso bonito para alguém. Mostra esse sorriso bonito. A gente às vezes sai de casa com uma roupa bonita, né, mostrando para as pessoas, e esquece de mostrar um pouco de sorriso. Mostre o seu sorriso para alguém. Abrace, receba-o da melhor forma possível. E depois disso você pode se sentar. Como eu disse, esse é um lindo dia que o Senhor nos preparou. E como nós temos ouvido muitas vezes, nós somos uma igreja que se move. Uma igreja que se move pelo poder de Deus. O poder de Deus é a única força que nos faz nos mover como igreja. E nós temos feito, pelo poder de Deus, muitas coisas. E nesse momento eu gostaria de chamar a nossa irmã Simonete para falar um pouco do que nós temos feito e do que ainda vai acontecer na nossa igreja. Bom dia, igreja. Hoje nós continuamos tendo aqui, infelizmente, a presença do pastor André, que é quem normalmente faz esse momento aí da graça e paz para a nossa igreja. E hoje ele está também trabalhando lá na nossa congregação em Pinheirinhos. Então ele passou para mim essa incumbência de estar aqui. Para mim sempre é um motivo de alegria estar com os irmãos e passar aquilo que nós já temos feito, né? E ainda faremos até o finalzinho desse ano. Começamos aqui por nossa missão Sim das Ruas, que nós tivemos agora na sexta-feira passada, está bem pertinho, né? E tivemos ali o privilégio de estarmos indo com a nossa equipe, dirigida pelo pastor André. E como sempre, não deixa de ser, a gente sempre comenta no carro, que sempre chove no dia, né? Parece até que é uma coisa assim para a gente desanimar e tudo, mas por incrível que pareça, a chuva sempre para quando a gente está mirando, né, Marcelino? Então é muito gratificante a gente poder trabalhar nessa missão. Tem sido realmente para a gente um tempo, uma experiência de muita verdade, em que a gente pode estar indo ali levar uma ceia. Dessa vez foi uma ceia muito bem feita, muito gostosa, que nós também, né, desejamos essa ceia, feita pela irmã Rosário, hoje lá trabalhando na nossa congregação em Pinheirinhos. Então, se eles estiverem depois ouvindo a nossa live aí, que Deus os abençoe, né, a pastor André, a equipe lá, a Rosária, a irmã Getúlia e a Iracema, que também compõem esse nosso grupo aí de missão Sim na Rua. Então, um forte abraço para eles aí, que Deus continue abençoando. Também temos, deixa eu ver aqui, ele pediu para agradecer a todos que ofertaram, a todos que oraram por esse trabalho nosso aí, né? Esse foi o nosso último do ano. Nós teremos agora o recesso, né? E parece agora o nosso retorno será em março. Então nós teremos aí um descanso, né? O pastor André também vai tirar umas férias agora em fevereiro. Então por esse tempinho nós não teremos missão Sim nas Ruas. Confesso que sentirei falta, mas também é um descanso justo, né? Precisamos descansar um pouquinho, mas agradecemos de coração a todos que oraram, ofertaram, e em breve o pastor André está colocando, aí não ela estava fazendo, ela estava postando no grupo da igreja, no WhatsApp. A nossa igreja também está de recesso, retornando essas atividades, aí um recesso justo também para os nossos professores e um recadinho dos professores para os alunos nossos de saúde, que o recesso é apenas das aulas presenciais aqui, porém, da palavra de Deus jamais, até porque senão fica sem a nossa lâmpada, né, para os nossos pés. Então, por favor, não esqueçam, o recesso não é para estudo sistemático do nosso dia a dia, né? Então, os professores, nós alunos estamos de férias, de recesso, até 18 de janeiro, confirma? 18 por retorno. Então, por favor, fiquem atentos aí. 18 de janeiro retornaremos, se Deus quiser, com todo gasto, todo o PIB, para a nossa escola bíblica dominical. Culto de oração.
Teremos agora no sábado o nosso último culto de oração. Será às 18 horas aqui na nossa igreja. Então, por favor, todos aqueles que puderem estar com a gente no culto de oração, teremos um tempo que estaremos agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas, para aqueles que conquistaram suas vitórias aí durante o ano, aqueles alunos que se formaram, aqueles que conseguiram uma porta de emprego, enfim, tantos motivos que temos para agradecer a Deus por bênçãos que recebemos durante esse ano de 2025. E aqueles que ainda não conseguiram a sua bênção, estejam aqui com a gente também, clamando ao Senhor. É um tempo de estarmos colocando as nossas questões juntos aqui, um tempo realmente muito proveitoso, que podemos estar como igreja, orando, clamando ao Senhor, louvando e adorando a Ele através da oração. Então, isso é aberto para toda a igreja, para aqueles que puderem estar com a gente. Será sábado às 18 horas. A eleição da nova diretoria, que será no próximo domingo, então, domingo pela manhã. Sim, será no dia 31, o pastor está corrigindo aqui, então, será no dia 31 de dezembro, no próximo, não sei se é esse domingo ou outro, não, será na quinta-feira, no ano novo. Então, teremos aí a nossa, quando nós estaremos recebendo a nova diretoria para esse ano de 2026, então também será um tempo igualmente importante para a igreja. Domingo que vem pela manhã, que ele colocou como seria a nova diretoria, mas será na virada do ano. E teremos, então, para encerrar aqui os nossos anúncios, o nosso culto de virada do ano, que será no dia 31, na quinta-feira. Então, esse culto terá início às 22 horas, às 10 horas da noite. Peço a todos que estejam presentes, certamente será um tempo também de comunhão, de louvor, de adoração, todos aí com muita alegria, com disposição, às 10 horas da noite. Então, será na quarta-feira, corrigindo, na quarta-feira, às 22 horas, estaremos todos aqui com bastante alegria no nosso coração, para mais uma vez cultuarmos ao nosso Senhor, sendo então esse o nosso último culto de adoração a Deus no ano de 2025. Então, que estejamos todos aqui e é isso aí. O nome dos nossos anúncios são esses por hoje. Amém, queridos. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Nós temos tanto a agradecer ao nosso Senhor, que tem nos sustentado, que tem nos mantido de pé. E o que nós precisamos é entregar nossas vidas a Ele, nos entregarmos totalmente. E nós vamos juntos nesse momento ler o texto bíblico com todo o nosso vigor. Vamos juntos? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós sabemos que o momento de dízimos e ofertas é muito mais do que depositar uma certa quantia, um certo valor, mas é um ato de gratidão, porque tudo vem do Senhor. E nós entregamos a Ele uma pequena parte. Então esse é o momento da igreja, sintam-se muito à vontade, aqueles que vieram prontos para estar dedicando seus dízimos e ofertas aqui ao lado no Casofilácio. E vamos declarar a bondade desse Deus maravilhoso. E a sua voz é uma canção muito conhecida que fala da bondade do Senhor. Vamos declarar. Tipo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, na doce voz, que me guia em meu mundo, na escuridão, tua presença me conforta, eu sei que és meu lar, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.
Deus de amor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Pois tu, Senhor, é Deus fiel, é Deus conosco, é Deus presente. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é para cada um de nós. Muito mais do que o Senhor pode oferecer, mas porque tu és em nossas vidas. O Senhor enviou o seu Filho para nos despertar, para nos dar vida. Oh, Pai, não precisamos de nada mais do que o Senhor, porque a tua presença. E te agradecemos, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem sustentado o teu povo até aqui e continuará sustentando. Te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que veio aqui, depositou o seu dízimo, a tua oferta. Que o Senhor, ó Pai, venha instruir, dar sabedoria a todas as mãos que manuseiam e administram esses recursos, ó Pai. Que seja para a honra e glória do Senhor. Que, ó Pai, vidas serão alcançadas, que a tua obra aqui nessa terra possa avançar. Ó Pai, abençoar nosso bairro, a nossa cidade, vidas e vidas, ó Pai. Continue falando nos nossos corações nessa manhã. Que tudo, ó Pai, sempre seja para honrar e agradecer o teu santo nome. Receba, ó Pai, pois nós viemos aqui para entregar a Ti o culto verdadeiro, genuíno, direto nos nossos corações. E que o Senhor receba. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. E amém. Podem sentar, queridos. Nós teremos agora um momento todo especial. Nossas crianças já estão todas posicionadas ali atrás, podem vir à frente. E elas estarão aqui um momento de inspiração musical com uma canção que fala sobre o Natal. Nossas crianças não poderiam ficar de fora desse dia celebrativo, desse dia abençoado. Eu tenho certeza que elas estarão algo muito bom para cada um de nós. Vamos sonhar e se alegrar, as estrelas do céu ficam a brilhar, o maior milagre aconteceu. Noite de paz, noite de amor, o menino nasceu, nosso Salvador, trazendo a vida e vida pra você e eu. Papai do céu, é o presente já nos deu, foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida ele nos deu. Papai do céu, é o presente já nos deu, foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida ele nos deu. Vamos sonhar e se alegrar, as estrelas do céu estão a brilhar, o maior milagre aconteceu. Noite de paz, noite de amor, o menino nasceu, nosso Salvador, trazendo a luz e vida pra você e eu. Papai do céu, melhor presente já nos deu, foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida ele nos deu. Papai do céu, melhor presente já nos deu, foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida ele nos deu. Oh, 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 Jesus é o nosso Salvador. Oh, 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 Jesus é o nosso Salvador. Oh, 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 Jesus é o nosso Salvador. Feliz Natal! Coisa linda, né, meus irmãos? Essas crianças que estão ali semana após semana, não apenas em salinhas para brincar, mas aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe as nossas crianças, também os professores que têm se dedicado sempre a trazer mais do Senhor para a vida delas. E nós aqui também estaremos nos encaminhando para o momento da palavra. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações e usando a vida do nosso querido pastor Elias. Depois dessa orquestra, depois desse coro infantil, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu vou falar aqui para não estragar tudo, né? Mas Jesus já teve misericórdia antecipadamente. Meus irmãos, eu quero ler aqui um texto bíblico. Eu vou fazer um breve comentário sobre esse texto, mas depois nós vamos dar um passeiozinho sobre por outros textos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1 que se fala. Também no verso 14 ainda diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Uma explicaçãozinha sobre esse verbo aí. Quem já estudou, talvez até não sei mais qual é a série que a gente aprende sobre verbo, né? Antigamente era assim, quarta, quinta série, a gente seria hoje quarto, quinto ano, né? Hoje é no quinto ano, né? Sobre verbo, né? E no quinto ano, hoje as crianças aprendem que verbo é uma palavra que indica ação. É isso mesmo? Nível já mudou também? Não ainda. Verbo é uma palavra que indica ação. E por que aqui nós temos no princípio era o verbo, né? Pelo seguinte, né? A palavra que está traduzida aqui do grego, né? Do grego lá, aquele grego do tempo de Jesus, traduzida para verbo, é a palavra logos, que numa tradução assim muito literal, né? Que nem cabe aqui, seria a palavra traduzir logos, teria que traduzir para palavra. Logos, numa tradução bem literal, né? Bem ao pé da letra, como se diz, seria palavra. Mas essa palavra logos, usada naquele contexto daquele tempo ali do primeiro século, né? Dos tempos de Jesus, dos tempos do apóstolo Paulo, né?
essa palavra logos, ela tinha um sentido assim, um tanto sobrenatural, um tanto abstrato, né? Quase esotérico, né? Essa palavra, para alguns filósofos, ela tinha a ideia assim, de uma espécie de sabedoria que pairava no ar e que ela entrava na cabeça de alguns privilegiados. Isso era logos, né? Para uma certa corrente filosófica. Para outros, era não uma sabedoria assim, que pairava no ar, mas era uma espécie de ideia, conjunto de ideias que definia, né, ou caracterizava, né, a pessoa e o ser humano, né, especialmente os bons seres humanos. Né? Isso era chamado também de logos. Né? Logos era uma palavra que, além de indicar, né, na língua grega, a palavra, ela também era usada com esse sentido, né, de uma sabedoria que pairava no ar, ou uma ideia assim, que, de alguma maneira, caracterizava algumas pessoas, especialmente as pessoas mais privilegiadas. Né? Mas é interessante que no meio espiritual, no ambiente da espiritualidade, especialmente a espiritualidade judaica, mas também, de maneira até um tanto especial, a espiritualidade ali dos dias de Jesus, que eles estavam conhecendo Jesus, essa palavra logos, ela tomou um outro sentido, né? Ela expressava Deus, mas como se fosse assim, não fosse o Deus criador dos céus e da terra, mas ele estivesse assim por livre e espontânea vontade, numa condição de preparação para encarnar, para se manifestar ao ser humano. Né? Então, esse logos, né, repara que ninguém está falando ainda de Jesus. É como se Deus, ele de alguma forma, ele pudesse se manifestar ao homem, se comunicando com o homem, mas aí não como o Deus Todo-Poderoso na sua plenitude, glória do céu, mas numa forma onde ele pudesse ser compreendido pelo ser humano. Então havia essa ideia um tanto teológica. Né? João, o apóstolo João, ele usa essa ideia para dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus já estava, já usava de alguma maneira uma forma de se comunicar com o ser humano, não necessariamente ainda encarnando, mas de qualquer forma falando, de alguma maneira se manifestando. Diz, agora o João, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse texto, então, ele está dizendo que o Senhor, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, poder absoluto e infinito, ele entrou na história humana. Ele abriu mão de toda a sua glória para entrar na história humana, para falar face a face, para se relacionar de forma absoluta, de forma direta. E aqui a gente vê algo que, se naqueles dias, aquele povo, né, ali, do tempo de Maria e José, pudessem entender com um pouco mais de clareza, eles iriam estranhar muito. Soaria como um absurdo quase. Porque o Deus Todo-Poderoso já havia sido profetizado nessa encarnação, já havia sido profetizada como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como ele viria e se manifestaria dessa forma tão simples. Ele podia escolher nascer no palácio mais importante, no Templo de Salomão, por exemplo, que estava absolutamente reformado. Quando Jesus nasceu, estava aquela reforma em andamento, já sendo finalizada, né? E o templo reformado por Herodes ainda ficou mais luxuoso do que o templo construído por Salomão. Podia ter escolhido a riqueza para demonstrar o seu poder, mas não, ele nasceu numa manjedoura. Sabe uma coisa? Manjedoura é uma palavra que hoje é difícil até encontrar no dicionário, né? Eu quando já faz algum tempo isso, quando eu falei, eu preciso achar essa palavra em algum dicionário, eu acabei achando num dicionário publicado em Portugal em 1900, por um sujeito que eu nunca tinha ouvido falar, depois descobri que ele é até famoso, né? Cândido Figueiredo. Ele fez um dicionário da língua portuguesa, pegando todos os verbetes da língua portuguesa, tudo quanto é canto, né? Em Moçambique, lá no Timor-Leste, lá em todos os lugares, e fez um dicionário. E lá então tinha essa palavra manjedoura. E sabe o que é manjedoura? É aquele hoje em dia, algumas pessoas têm em casa um negócio assim que serve de porta-revista, né? Que até fecha assim. Era um negócio desse, né? Só que grande. Se fosse uma manjedoura para bois e vacas, né? Era alto e com largura tal que um bezerro grande podia enfiar sua cabeça ali para pegar o capim que era colocado ali em cima, né? Se fosse uma manjedoura própria para cabritos ou ovelhas, ela era menorzinha, mas uma manjedoura era aquela armação feita geralmente de galhos, né? De um jeito que se colocava ali em cima aquela folhagem, né? Para alimento dos animais. Uma manjedoura não é um bercinho, uma manjedoura não é uma cestinha, mas era aquilo que era para alimento dos animais. E Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, escolheu entrar neste mundo para vir falar comigo e com você desta forma. Impossível que fosse mais simples. Ele tinha poder para vir e se apresentar
de qualquer maneira que ele quisesse. Mas ele escolheu. Não foi Maria e José que escolheram. Nada daquilo foi por acaso. Ele escolheu vir dessa forma. Interessante. Essa forma era uma forma que expressava, por exemplo, além de expressar máximo de simplicidade, expressava fragilidade, um bebezinho ali naquele meio ali. Não era um lugar limpo, não, porque era um lugar que os animais ficavam ali, especialmente no inverno. Porque Jesus, que não nasceu no dia 25 de dezembro, provavelmente no final de março, início de abril, é uma época extremamente fria lá na terra de Canaã. E os criadores de gado costumavam ter algum local para abrigar os animais no frio extremo. E era num lugar desse que tinha, onde ficava ali a manjedoura. Não era um lugar simples, uma criança ali, ela ficava sujeita a todo tipo de contaminação, né? Estava no meio de animais e aí isso demonstra para nós que nosso Deus, ele teve tanto interesse em falar conosco pessoalmente, que ele fez questão de encarnar da maneira mais acessível que pudéssemos imaginar. Jesus, filho de um carpinteiro, a carpintaria naqueles dias era o carpinteiro era um profissional, ele não era alguém que quando era a época da colheita ia colher, quando acabava a colheita muitas vezes não tinha recurso nenhum, não tinha o que fazer, né? Mas ele era um profissional. Mas naqueles dias ser um carpinteiro era alguém que prestava serviços para quem? Para os poucos ricos que podiam comprar móveis que geralmente eram mesas e bancos simples, né? E imagina hoje fazer uma mesa, um banco simples, com serra elétrica, com tudo isso, mas é muito simples, né? Lixadeira elétrica, né? Mas naqueles dias era com ferramentas daquelas manuais bem toscas, e tinha que ser trabalho de paciência, trabalho de capricho, trabalho de cuidado. Então não era algo muito barato. E por isso só os de muito melhor condição social é que podiam ter. Poucos podiam ter. Então José, embora fosse um profissional, mas a sua condição social era aquelas bem simples. Ele tinha o suficiente, nada mais que o suficiente. Não poderia mandar Jesus para estudar num colégio particular. Não poderia mandar Jesus fazer um cursinho, né? Não poderia, era assim básico, né? E Jesus, então, quando ele começa a vida, como carpinteiro também, como auxiliar de José. Mas com Jesus acontece uma coisa muito diferente para nós hoje. É difícil até de avaliar, porque para nós hoje não é estranho, mas naquele dia era esquisitíssimo. Por quê? Porque um homem, um filho homem, ele geralmente se casava com 16, 17, 18 anos. Jesus era o filho mais velho, de pelo menos 8 filhos, uma família de 8 filhos. Nós vemos isso lá em Marcos 14, se não me engano. E certamente os outros foram casando, formando suas famílias, e Jesus continuou ficando, morando com José e Maria. E Jesus ficou ali, e depois de um tempo, Jesus começou a pregar. Jesus começou a pregar, diz o texto bíblico, em torno de 30 anos. 30 anos. Ele tinha ficado assim uns 10 ali com seus pais. Imagina que o pessoal estaria pensando, pô, esse homem não vai namorar, não vai casar, não vai formar sua família. Jesus estava lá com José e Maria. Jesus, por 3 anos, então, ele começa a anunciar o reino de Deus. Ele começa a se revelar como o Messias prometido, como o Cristo, como Deus encarnado. Ele faz isso por 3 anos e pouco. Depois ele é preso, ele é crucificado. Jesus experimentou tudo de pior que qualquer um de nós pode ter experimentado. Jesus experimentou o cansaço. Jesus experimentou sede e fome. Ele era humano ali. Jesus experimentou a rejeição. Jesus experimentou a exclusão social. Jesus experimentou a perseguição de Herodes já 2 anos de idade. E depois de outros também. Jesus experimentou a perseguição. Ele estava com os seus apóstolos caminhando e ensinando. Na realidade, havia ali um grupo de fariseus tentando armar uma pegadinha para ele. Jesus depois é morto, judiado, terrivelmente torturado da pior maneira possível. É crucificado. Tudo isso ele podia ter passado por cima disso, sem sofrer nada disso. Mas ele fez isso. Jesus nasceu para isso. E ele não fugiu ao propósito do seu nascimento. A gente vê muitas vezes, né, uma valorização daquela bênção, né, da prosperidade, da riqueza, de tudo isso.
Mas nem sempre Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida são riqueza, são desse tipo de prosperidade. Os propósitos de Deus para a nossa vida visam nos dar o privilégio de servi-lo e sermos agentes dele, de transformação desse mundo. Esse é o propósito de Deus, não necessariamente riqueza e qualquer outro tipo de prosperidade que a gente ouve tanto falar. Ele sabia com que propósito, qual era o propósito do seu nascimento. Ele não abriu mão desse propósito. E hoje eu queria que a gente aproveitasse para pensar também desta forma. Qual foi o propósito de Deus quando te trouxe a vida? Independentemente de quem foi, quem é seu pai, quem é ou foi sua mãe, como você foi criado ou não. Mas o propósito de Deus não muda quando mudam as nossas condições, quando mudam as circunstâncias à nossa volta. O que nos importa é com que propósito de Deus estou chegando a esse dia 21 de dezembro. Que propósito de Deus foi que eu nasci? E um pouco mais, qual o propósito que Ele tem ainda para a minha vida? Onde Ele quer que eu o sirva como agente de transformação desse mundo, agente de salvação de gente perdida. Sejam ricos, sejam pobres. Hoje vim para cá, vimos um rapaz dormindo no chão da calçada, todo aberto, todo assim, deitado de costas no chão aberto, sujo. Vida mais suja que a calçada. Se eu cheirasse a calçada, não ia estar mal cheirosa, como ele certamente estava. Não foi para aquele propósito que ele nasceu. Mas quanta gente vivendo tão longe dos propósitos dele. Mas pela graça de Deus, eu creio que você tem noção de que o Senhor tem propósitos para te ter trazido a este mundo. Vale a pena refletir o quanto perto ou longe cada um de nós estamos desse propósito para o qual viemos a esse mundo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a não deixar passar esse propósito. Nos ajude a viver, a conduzir a nossa vida dentro deste propósito. Vamos orar. Pai Celestial, te damos muitas graças, Senhor, porque temos o privilégio de termos uma vida em que temos segurança e certeza de que a nossa existência tem um propósito. Cada dia da nossa vida tem um propósito no teu calendário. Meu Pai Celestial, nós pedimos ajuda-nos, ajuda cada um de nós, para que possamos viver continuamente dentro desse propósito. Oramos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de passar aqui para a Letícia, eu queria que a igreja lembrasse de estar orando, continuamente, pelo Paulo. Paulo é tio da Sara, Pouca gente conhece o Paulo, mas Paulo trabalhou um ano aqui direto na obra da igreja, quando a igreja estava naquela transição jovem, Uma pessoa muito boa, eu gosto muito dele, graças a Deus, mas ele está muito mal, está com um problema na garganta, Precisa fazer uma cirurgia e está até falando baixinho, Porque está bem fraquinho, E orar por ele, pedindo que o Senhor dê a ele ainda a oportunidade de voltar para sua casa e viver ainda o tempo de vida que o Senhor tiver para ele com propósito, E também vamos lembrar de orar pela irmã Luzia, A irmã Luzia está internada, a irmã da Leila, da Luíde, e a irmã Luzia, ela está internada também ali no Carlos Portelli, que é onde você tem, e ela está bem, assim, Mas ela precisa estar exigindo cuidados especiais. Então ela está internada sem muito saber quando é que vai para casa, porque ela precisa de um acompanhamento muito, ela está sentindo dores no corpo, mas quando está ali está bem. Mas se vai para casa, daqui a pouco já não está bem, Vamos estar orando, precisamos orando pelo Paulo, pela irmã Luzia. Seria isso, irmãos? Nos sustentarmos em oração, estarmos juntos nessa luta uns pelos outros. E você foi abençoado aqui nesta manhã? Amém? Maravilha. Vocês foram abençoados por essa linda orquestra que nós estamos aqui hoje? Glória a Deus. Agradecer por cada irmão. Também temos aqui à frente o violino Esther, que hoje não congrega mais conosco, mas veio aqui colaborar conosco. Aqui no baixo acústico temos o professor Rodrigo. Ele colabora conosco na escola de música, dá aula para esse povo todo sopro, aqui à minha direita. Então você que tem o desejo de fazer parte dessa orquestra, de estar aprendendo um instrumento, louvar o Senhor através das cordas, através do sopro, você pode estar me procurando também a Bia, que nós temos aqui excelentes professores que vão te ensinar, temos aqui instrumentos disponíveis parados, e pode ser você que está faltando para somar aqui na nossa orquestra. Então vamos juntos, colaborem, façam parte, porque é maravilhoso poder louvar o Senhor, adorar a Ele, através das canções, através dos instrumentos, através de tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos conduzido até aqui. Gostaria de saber também, há irmãos que nos visitam nessa manhã, sei que há irmãos que nos visitam, levantem uma de suas mãos ali atrás, sejam muito bem-vindas, queridas, sintam-se em casa, em nosso meio, para retornar, para estarem aqui conosco, tá bem, amados irmãos? Aqui também à minha esquerda, sejam muito bem-vindos, os irmãos da igreja que estão próximos desses irmãos, por favor, vão até eles, tenham um abraço, um aperto de mão, que vocês sejam muito bem-vindos, se sintam em casa, se sintam bem, porque essa aqui é a casa do Senhor, é lugar para todos nós, e a bênção de Deus. A irmã vem aqui, a irmã já é quase nossa, irmã. Tem vindo bastante, que o Senhor esteja abençoando. Há mais alguém? Acredito que não. Que Deus abençoe vocês. Gostaríamos de finalizando mais uma vez com a nossa orquestra, tocando esse pós-lúdio, que
diz, né, uma canção muito conhecida que diz mais perto, quero estar. Queremos estar todos os dias próximos do nosso Senhor. Então, feche seus olhos, medite. Ao término do nosso mundo também estão organizando, que é a cantina ali ao lado. Então, assim que terminar, você poderá estar indo ali, tendo um momento de comunhão com os nossos irmãos. Não se esqueça também que hoje à noite é o nosso musical de Natal. Ainda dá tempo. Se você não convidou ninguém, não pegou no braço ali de um irmão, de um familiar, de um vizinho, para estar aqui conosco à noite, você ainda tem essa chance. Convide o maior número de pessoas que você puder. Hoje às 6 horas nós teremos aqui o nosso musical de Natal. Chegou o Natal com o nosso coro. Então é uma oportunidade de você trazer o seu convidado. Estaremos ouvindo a nossa orquestra e ao final, corações silenciosos, terminamos o nosso culto.